Meus experimentos em Homem-Animal foram descritos pelos críticos como metalinguagem ou ficção sobre ficção. Talvez fosse uma porta de entrada mais fácil para os leitores, mas eu senti que estava diante de algo mais concreto e menos enraizado em abstrações e teorias. O universo ficcional com o qual eu interagia era tão real quanto o nosso, e, quando comecei a pensar no universo DC como um lugar, me ocorreu que haviam duas formas de abordá-lo: como missionário ou como antropólogo. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Lamedlogia. Hoje vamos continuar abordando o livro Superdeuses e a visão da Nova Gênesis sobre o mundo dos quadrinhos. Já vai deixando o seu like, se inscreva se você não é inscrito e bora pro vídeo. Nosso tema, dessa vez, é sobre as duas diferentes disposições que encontramos em escritores de super-herói, e esperamos mostrar qual a que consideramos necessária. Missionários e antropólogos. Essa distinção demarca muito mais do que estilos, como logo verão. Sobre o que são missionários, Grant Morrison diz: decidi ver alguns roteiristas como missionários, que tentavam impor seus próprios valores e preconceitos sobre culturas que consideravam inferiores, nesse caso, a dos super-heróis. Missionários gostam de humilhar os nativos, destacando seus costumes ultrapassados e suas vestes tradicionais, coloridas demais. Eles impuseram capotes de couro e colapsos nervosos a indefesos personagens de ficção, deixando comunidades anteriormente livres, leves e soltas num estado devastador de dúvida e desamparo. Superdeuses, página 254. Então, o missionário é esse roteirista que impõe suas ideias e opiniões, considerando a cultura-alvo como inferior ou ridícula. O nome que Morrison dá é extremamente adequado se você lembra qual a visão geral de missionários nas Américas, na Ásia, na África. Assim como o padre vai abominar, nesse exemplo, os costumes dos nativos, o roteirista missionário abomina aqueles seres tão distintos como são, e espera impor uma visão mais adequada, entre aspas. Alan Moore é o principal exemplo disso, e talvez o único perdoável ao lado de Frank Miller, visto que suas obras são incríveis, mas não deixam de ser imposições de maldade e realismo em mundos que nunca tiveram nada a ver com o nosso, com sua física mecânica e maldade inerente. E por que exatamente eu digo que Alan Moore e em seguida Frank Miller são os mais perdoáveis em seu comportamento de missionários? É porque esses autores revolucionaram a indústria dos quadrinhos, deixaram marcadas seus nomes como pioneiros, colonizadores, e principalmente porque exploraram esses conceitos de toda forma possível. A literatura de Alan Moore é extensa, com uma escrita genial e inesquecível. O problema é que essa abordagem é limitada. Não há nada para inovar nesse sentido, e os roteiristas missionários depois deles, queira ou não passam de cópias mal acabadas desses autores renomados, enchendo a indústria de pastiches sem o talento dos originais. Além disso, a introdução de realismo nas histórias de super-herói cai num paradoxo do absurdo. Quanto mais realistas, menos plausíveis se tornam. Citando Morrison, parafraseando Davis e Mazzucchelli, quando um desenho toma um rumo do realismo, cada detalhe vai lançar uma enxurrada de questionamentos que vão expor o absurdo que é central ao gênero. Quanto mais realista for o super-herói, menos crível será. É um equilíbrio delicado, mas o que eu sei é o seguinte: super-heróis são reais quando desenhados com tinta. Em resposta aos missionários, tem esse momento em que o Morrison permite que Buddy Baker, o alter ego do Homem-Animal, ou Animal Man, olhe por cima do próprio ombro e grite: "Eu posso ver você!" Era a confrontação do herói com seu leitor, que vem assistindo seu sofrimento com prazer.
era também um desafio a esses missionários como Moore, que impuseram torturas e julgamentos do nosso mundo a esses seres inocentes, cuja natureza é a livre imaginação. Mas então, o que é o antropólogo? Esse é o autor que aceita a cultura dos nativos e não tem receio de se misturar entre eles e se submeter ao ridículo. Como um antropólogo tradicional, o roteirista com essa disposição é capaz de reconhecer o seu objeto de criação como uma realidade viva em 2D, que tem potencial de mutualidade e enriquecimento múltiplo. É a disposição capaz de entender que talvez haja o que aprender com esses seres ao emergir em sua cultura. E por mais complexa e avançada que tenha se tornado a nossa civilização, o ato de contar histórias ainda nos conecta com nossos antepassados, que o faziam reunidos em volta de uma fogueira ou com desenhos nas paredes das cavernas. Sob esse prisma, a analogia de Grant Morrison com missionários e antropólogos se mostra muito acertada. Não sabemos ao certo de onde vêm as histórias, mas poderíamos supor que elas revelem algo ancestral que se esconde em nosso sangue desde um passado imemorial. Um grito que busca transcender todos os limites da matéria. Dessa forma, enquanto o missionário adota a mentalidade da modernidade, de revolução e quebra com a tradição, o antropólogo, através de seu estudo zeloso, se reconecta com um passado arquetípico e pode recuperar coisas que perdemos. Dentre elas, a figura do super-humano, ou do xamã, que após passar por uma crise iniciática que envolve experiências de quase-morte, visões de destroçamento por demônios, sexualidade anômala, etc., adquire poderes como o voo da alma, clarividência, energias luminosas, aquisição de línguas animais, entre outros, muito parecidos com um super-herói de quadrinhos. E você, tá apto a aprender com eles? Bom, obrigado a você que chegou até aqui. Eu espero que você tenha gostado, ou ao menos tenha uma opinião para dar nos comentários, uma sugestão de vídeo ou alguma coisa assim. E também curta e se inscreva para mais conteúdo do Nova Gênesis. E até em breve.